Visto de uma perspectiva militar, uma motivação completamente diferente fica clara. E se o cordão vermelho não estivesse lá para dizer, ei, não nos ataquem? E se fosse um convite para subirem? Quem disse que Raabe não pôs a mesma corda para fora da janela que os espiões usaram para descer, para que agora os soldados israelitas subissem por ela? O exército israelita cria o disfarce perfeito, com esses soldados marchando ao redor da cidade, soprando ruidosamente suas trombetas de batalha. Enquanto houvesse o barulho, ficava fácil que 8, 10, 12 homens por vez subissem pela corda até o apartamento indicado pelo cordão vermelho e se escondessem dentro dele ou no teto. Durante 6 dias, 10 homens de cada vez seriam uns 50 ou 60 homens agora dentro da muralha. No 7º dia, o exército ainda marcha em torno da cidade. Josué dá o comando e, mais uma vez, os israelitas sopram suas trombetas. Apenas uma última vez. Que barulho era esse? Provavelmente um sinal para os homens das operações especiais, e o que eles devem ter feito foi sair rapidamente. E atacaram o seu alvo por dentro, abriram o portão e as muralhas caíram. Por ter mais homens do lado de fora em relação aos cidadãos de dentro, eles poderiam facilmente derrubar uma parte da muralha. Isso pode ter facilitado que soldados israelitas subissem no topo e as muralhas, metaforicamente falando, começassem a ruir. Com a cidade nas mãos de Josué, o que ele fez a seguir realmente horroriza pessoas que leem a Bíblia. Ele executou toda a cidade à espada. O termo em hebraico é Kohanesema. Se aproximar da cidade e matar tudo que tiver vida. O massacre é corpo a corpo. É uma guerra de extermínio. Josué envia um recado a outros reis de Canaã. Esse é seu destino se não forem embora. Eles matam todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os bodes, todas as ovelhas, todos os jumentos, literalmente tudo que tiver vida, e depois queimam a cidade. É um destino terrível, terrível, que ele impõe ao pobre povo de Jericó. Josué é bom tático e também bom estrategista. Mas dá para suspeitar também que ele seja um homem intoxicado por Deus. Ele está disposto a impor esse horror a uma população completamente inocente para alcançar objetivos não só militares, mas talvez para alcançar a promessa de Yahvé, de que você deve ir à terra de Canaã e tomar as cidades que eu deixei a vocês como herança. E o preço da herança, em termos humanos, é muito alto. Mas o derramamento de sangue só começou. Josué destruiu Jericó principalmente por motivos psicológicos. Seu próximo alvo será estratégico. A cidade de Betel, 16 quilômetros ao norte da moderna Jerusalém, controla uma importante passagem para dentro das montanhas. Daqui, Josué pode começar a controlar a área central da montanha de Canaã. Betel representa um dos poucos lugares na montanha onde uma força invasora pode se consolidar. Então eles precisam dessa passagem para que Josué possa pôr o resto de sua estratégia em andamento, podendo se mover pelas próprias montanhas em ambas as direções e neutralizar todas as cidades cananeias. Antes dos 8.000 homens de Josué seguirem adiante, ele envia uma pequena força de reconhecimento a Betel. No caminho, eles passam pelas ruínas de uma cidade chamada Ai. Ai foi uma cidade altamente fortificada uns 1000 anos antes. Mas durante o período de Josué, ela estava em ruínas. A ruína tem um importante papel na próxima fase da conquista de Josué. A equipe de reconhecimento de Josué afirma que Betel e Ai serão facilmente vencidas.
Eles aconselham que ele não envie todo o exército lá em cima na ruína, porque não há necessidade. Confiando na informação, Josué envia apenas um pequeno grupo de aproximadamente 600 homens até Ai. Ele não faz ideia de que o exército de Betel está escondido nas ruínas. Em Ai, Josué comete um dos seus poucos erros. A função do pelotão de reconhecimento é relatar a situação no local e não dar sugestões operacionais. Enquanto o resto do pelotão fica de fora, uma pequena equipe de reconhecimento entra nas ruínas. O que deve ter acontecido é que o lugar parece deserto e eles entram nas ruínas e ficam encurralados. A maior parte da equipe de reconhecimento é morta. O resto do pelotão israelita fora das ruínas entra em pânico e parte em retirada. A armadilha em Ai se torna a primeira derrota de Josué. A vitória de Josué em Jericó é neutralizada em Ai, onde os israelitas sofrem sua primeira derrota desde que invadiram Canaã. Um pequeno pelotão de soldados israelitas é encurralado e morto por um grupo cananeu chamado de Betelitas. É interessante o que Josué faz ou o que se passa em sua mente na hora. Ele está preocupado. Não tanto com a pequena derrota no campo de batalha, mas está mais preocupado com o efeito disso na psicologia dos cananeus. Ele tinha destruído a cidade de Jericó para espalhar uma onda de terror pelas cidades cananeias, e agora suas próprias forças foram vencidas. Então a Bíblia nos diz que sua preocupação era perder essa vantagem psicológica, e para compensar, ele rapidamente decide partir para o ataque. Na manhã seguinte, Josué mobiliza todos os seus 8.000 homens e marcha com eles para Ai. A marcha de Josué leva a maior parte do dia, chegam ao entardecer e ficam numa posição atrás de umas colinas ao leste das ruínas. Entre o exército de Josué e Ai, há um vale raso em forma de uma cela. Josué arma o acampamento israelita de forma que fique fora da vista dos betelitas. Depois de observar pessoalmente as ruínas, ele entende como seus homens foram cercados. As ruínas de Ai formam um campo de batalha caótico. 5,5 hectares de escombros entre um muro derrubado. É uma confusão de ruínas e de prédios demolidos. Um território perfeito para emboscadas. Estava como a cidade de Faluja, depois que os fuzileiros acabaram com ela. Você podia ver que a vantagem tática era poder espalhar suas tropas. Até mesmo um pequeno número de soldados naquele meio urbano, onde eles poderiam tirar vantagem dos escombros. Isso significa que seu adversário não pode dispor seu contingente em batalha como pode em campo aberto. Ele tem que se afunilar em pequenos corredores, onde estariam sujeitos ao combate corpo a corpo. Josué põe um novo plano em andamento. Um plano que mostra seu brilhantismo tático. Será uma farsa que levará os betelitas a cometerem um disparate militar. Ele imediatamente analisa a situação e entende que o exército que está em Ai é provavelmente a maior parte do exército de Betel, mas não todo ele. Então, se decidir atacar aquela ruína, ele vai deixar seu flanco ou sua retaguarda aberta para uma possível coluna se movendo de Betel pela estrada. Ao invés de atacar os betelitas nas ruínas, Josué posiciona alguns de seus homens na planície diante das ruínas, desafiando os betelitas a lutar em campo aberto. Mas ele só alinha uns 1.000 homens seus. O comandante betelita provavelmente pensou:
A ameaça israelita foi destruída com o cerco a Jericó. É só isso que eles têm? Nós podemos enfrentá-los. Mas o que o comandante betelita não sabe é que Josué deixou vários milhares de soldados fora de vista atrás das colinas. Ele também reuniu uma outra força de operações especiais de alguns milhares do outro lado de Betel. Convencidos de que seu exército de 2.500 homens pode facilmente derrotar essa pequena força israelita que está diante deles, os betelitas tiram a maior parte de seus guerreiros das ruínas e os levam para a planície. Abrindo mão da vantagem tática da defesa nas ruínas, onde eles teriam a oportunidade de emboscar e fazer um combate corpo a corpo. Os dois exércitos combatem em campo aberto. O sangue, os pelos e os olhos se misturam e a batalha é feroz. A espada de bronze é a principal arma de ambos os exércitos. Sua lâmina, de 30 centímetros, e o punhal são forjados a partir de uma única peça sólida de bronze para ter força extra. Ambos também carregam lanças de madeira de 1,80 m de comprimento. Essas armas de ataque são arrematadas com bronze afiado na ponta. Os israelitas também usam atiradeiras que transformam pequenas pedras em projéteis fatais que matam como balas. Rapidamente, o campo de batalha em Ai vira uma zona de morte. Os israelitas ainda no campo de batalha estão exaustos e batem em retirada. Nesse ponto, os betelitas, claro, começam a correr e a persegui-los, mas o fato realmente interessante é que as unidades reserva que os betelitas deixaram para trás, em Ai, também abandonam as ruínas e começam a se unir na perseguição, imaginando alcançar os israelitas, fazer grande matança e acabar com essa ameaça de invasão israelita de uma vez por todas. Quando Josué chega ao topo da montanha, ele para, vira e faz uma espada brilhar ao sol, dando um sinal aos 1.000 israelitas escondidos a oeste da ruína. Assim que estendeu a mão, os da emboscada partiram correndo de seus postos. Josué sinaliza aos seus homens. Eles saem de seus postos e queimam completamente o acampamento betelita em Ai. Agora, os betelitas em terreno aberto olham para trás e seu acampamento está em chamas. Eles percebem que também foram pegos por trás. Mas Josué não terminou. Ele dá outro sinal. Dessa vez para o grupo principal de seu exército, por volta de 5.000 soldados. Eles esperavam atrás da serra. Dá para imaginar o terror dos soldados betelitas quando, de repente, um grupo enorme de 4 a 5.000 soldados que estavam escondidos até então aparece nos limites do vale e começam a lutar junto com as forças de Josué que se viraram, se reuniram e começaram a atacar para baixo. Os betelitas são capturados entre duas forças israelitas. Sendo apenas 1/3 do contingente inimigo, os betelitas são encurralados e mortos. Na batalha de Ai, o comandante militar israelita Josué usa táticas de batalha superiores para vencer o grupo cananeu chamado de betelitas. O que Josué faz em Ai é blefar. Ele não mostra tudo o que tem e obriga o seu oponente a apostar tudo. E então faz uso de seu poder. Vamos ver na vida de Josué essas indicações de um tático brilhante, de um indivíduo, um estrategista, um homem que tem um pulso firme na realidade militar. Os israelitas são guerreiros experientes que têm os números, e Josué, um comandante brilhante a seu favor. O resultado é uma matança total.
Os betelitas são rapidamente cercados e são massacrados. Josué ordena o extermínio de todos eles. E mais uma vez, você vê o que ele faz, o que Josué está fazendo. Sabe, é uma história muito cruel, mas ele